outra vida de adoção. Nós precisamos ir a Nice, porque aconteceu algo e temos que verificar. E ele não entende do meu amor. Aí ela já estava morta, então. Realmente, a vida reserva muitas surpresas para quem acredita nela e para quem se entrega a ela. Até porque, por essa, eu não esperava. Afinal de contas, vocês têm acompanhado no Instagram e aqui no YouTube as histórias que eu tenho contado de vidas passadas. Vocês já conhecem a minha história de vida passada, pelo menos até o ponto em que eu liberei, em que eu publiquei essa história. Mas estou aqui no Egito, gravando com a Mary as vidas passadas dela, que foi minha consulente. Agora ela já ganhou assim, aquele patamar de grande amiga. Essa que é a verdade. Mas eu não esperava. Ai, que por essa eu não esperava. Eu não esperava mesmo que ela pudesse ter estado em uma vida da minha vida passada. Que ela também tinha sido francês. E ela teve essa regressão depois das regressões que ela fez comigo. Uma revelação que a espiritualidade reservou para ela e depois ela me contou pessoalmente. Veja só você. Só para você entender o quão importante é tudo isso, você vai fazer o favor de curtir esse vídeo agora. Por favor, que é o mínimo, né? Compartilha e comenta. E sejam bem-vindos ao meu universo de arte, vida e espiritualidade. Eu sei que, como eu, você também não esperava por essa. Vem cá. Foi num domingo pela manhã quando eu recebi uma mensagem da Mary, um áudio na verdade, em que ela falava sobre um sonho que ela tinha tido comigo. E eu não lembro agora detalhes do sonho, mas lembro que você pronunciou Francine e pronunciou o sobrenome que até então eu entendo como, bom, Glover, mas eu sempre pronuncio o G nessa brincadeira. Mas falo para vocês, como eu falo no vídeo, nos vídeos e falo no livro, eu não tenho certeza, eu não tenho exatidão nem da pronúncia ou da escrita, tanto de Vivoltaire quanto do meu sobrenome. Tenho certeza de ser Francine, tenho certeza de Désiré, mas de repente nós estamos conhecendo Francine Bonlouver. É isso que ela fala para mim naquele áudio. Eu encaminho para a Mama, que está nos filmando nesse momento, né? Olha aqui nós de novo. Vocês que têm acompanhado todos os vídeos de vidas passadas da Mary, que vão estar passando no decorrer deste vídeo, em algum local da tela aqui para você clicar, para você assistir, para você entender essa história, né? Do princípio. Mas quando ela manda esse áudio para mim, me chama a atenção a pronúncia, porque a gente está bastante tempo pesquisando e tentando encontrar referências ao sobrenome. Depois eu pensei assim, nossa, ela não pronunciou o G. Isso tem muito de italiano também, de não pronunciar o G. E Nice pertencia à Itália naquele tempo. Só que eu venho de Lyon, então eu talvez tivesse, né? Até porque, para quem lê o livro sabe, o que era para ser o noivo escolhido pelo meu pai, da Francine naquele tempo, era um italiano. Eu acho que eu revelei isso no livro. Se eu não revelei, estou revelando agora, já não é mais nada. Mas quero apresentar para vocês Mary, que vocês já conhecem dos vídeos aqui no canal, das redes sociais, para vocês segui-la, e que ela vai contar agora o sonho que ela teve, as regressões que ela teve pós-terapia comigo. Ela se chamava Thierry Boucher, um oficial do governo do reino francês. O que eu vi no sonho que eu relatei para Fê foi, na verdade, eu estava numa sala com outro oficial que chega, um homem mais velho, que era o meu superior, e ele está muito aflito, ele tem uma notícia para dar. Ele diz, nós precisamos ir a Nice. Isso em francês, mas eu sabia que aquilo ali, a Mariana, tendo o sonho, sabia que o que ele estava falando era o que ele estava falando. E em francês ele fala, nós precisamos ir a Nice, porque aconteceu algo e temos que verificar. É algo com Francine Bonlouver. Francine Bonlouver. Então, depois do sonho, eu voltei, falei com a Fernanda e eu confesso que eu fiquei bastante chocada. Eu havia sido avisado que a cota de pessoas que eu tinha para conhecer da França, e não revelei tudo isso ainda aqui no canal, não, mas ela já tinha se encerrado. Então, quando você chega com essa informação, eu penso, uau, o que está acontecendo agora? Como assim? Que história é essa? Por que ela iria sonhar e tinha um supervisor e sonhou e pronunciou meu nome tão bonitinho e não sei o quê? Não é sonho, né? Então depois isso se desenvolve, isso se desenrola
ela e a espiritualidade dela, a abertura espiritual que ela teve. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu contei pra Fê. Esperei, fiquei um pouco nervosa, confesso, achei muito esquisito que logo ela, por que a Francine dela? Porque eu tinha assistido o vídeo da vida passada, ela contando do começo ao fim, mas fazia já um tempo, meses, que eu tinha assistido aquele vídeo. Então, o que eu conheci, eu jamais pensei que eu ia ter alguma relação. Bem, depois que eu tive o sonho, ela falou, vou compartilhar com a mama. E depois disso, se você sonhar com mais alguma coisa, me fale, por favor. E eu fiquei naquela, meu Deus, olha a responsabilidade. E eu esperei que a espiritualidade me desse resposta, eu não forcei nada, até porque eu tenho muito medo quando a gente questiona a espiritualidade sobre alguma coisa. Eu tenho muito respeito por esse mundo invisível que é tão poderoso e que, sem querer, a gente pode influenciar também. Então eu deixei que a espiritualidade, se ela quisesse, me trouxesse alguma informação. Aí você não forçou, então? Não forcei. As coisas foram de maneira espontânea. De jeito maneira. Eu tive muito medo, inclusive, de revelar o sonho para você. Sim, isso é verdade. Quando eu sonhei, eu esperei umas 2 horas para mandar mensagem para ela. E aí eu decidi, vou mandar mensagem. Ela me respondeu, e aí eu deixei, bom, a espiritualidade deve trazer mais informações, se isso for de relevância, se isso for realmente, se realmente tem a ver com a história da Fernanda. E passou-se algumas semanas, tanto que no dia 26 de dezembro, eu acordei mais cedo que o normal e fiz uma meditação. Eu tenho costume de fazer meditação. Mas veio a intuição. Talvez seja o momento de você saber qual é a sua relação com a Francine Bonlover. E eu não sou terapeuta, eu já passei por por 2 terapeutas de regressão, né, de vidas passadas, uma terapeuta em 2014 e a Fê. E eu observei, né, é lógico que com tantas experiências, eu observei o processo de como a gente relaxa, o subconsciente vai tomando conta da situação ali. E eu emulei esse processo, eu fiz o que a Fernanda costuma fazer, que é relaxar, que é botar o espírito em primeiro lugar, para deixar ele fluir. Fiz esse processo e abri a porta da vida do Thierry. E eu conheci quem eu fui na França em 1768. Lembre-se, porque a Francine, no contexto dela, salvo engano, 1769. Eu conheci a Francine 1 ano antes dos eventos do livro, não é? Os eventos que a Fê narra, né? E isso... É importante só salientar porque ela tá com o livro agora, né? Isso. Eu não li o livro, gente, de jeito maneira. Eu conheci a história do que a Fê conta no canal. E eu trouxe por intuição, assim, nossa, eu vou levar um livro pra ela. Ele trouxe, né, de vidas passadas, o meu de vidas passadas e Olhos de Horizonte. Tá. Eu tinha me esquecido do seu sonho, pra ser sincera, porque, gente, desculpa, eu tenho feito muita coisa, eu tenho, assim, passado do limite de tantas responsabilidades que eu assumi, então eu gravo alguma coisa e daqui a pouco eu deleto muito facilmente. Eu já não lembrava mais disso. Olha... Não lembrava. Quando a gente tava aqui que você comentou, eu tenho uma revelação pra te fazer, eu falei, ai, Jesus amado, o que será que aconteceu? Eu já tava pensando que era Egito, que já era outra história da tua história. Mas não. Vem de novo com a França. França. Aí naquela hora, eu apertei assim, aqui, sabe? Diafragma. Apertei e falei assim, meu Deus, o que será que aconteceu? Ok. Então você foi fazer essa meditação, você teve essa intuição, e você fez o relaxamento. Isso. Já cogitando a questão de vida passada. E o que você vê? Eu vejo uma estação, o que parece uma estação, né? Porque eram charretes. E o Thierry entra em uma sala nesta estação. Uma sala com mesas e documentos. E ele espera por alguém. O Thierry, uma coisa que me chama atenção tanto no sonho quanto na regressão, é constante ele usando uma roupa que se parece muito com uma farda militar azul profundo, né? O azul escuro. A calça e a camisa, né? A blusa que ele está usando. Mas então, ele está esperando uma pessoa. E logo em seguida chega um homem vestido exatamente como ele. É um homem mais velho, de bigode, né? Só para contextualizar, o Thierry, ele era um francês alto, branco,
tinha costeletas, cabelo escuro, costeletas, e não tinha barba. Ele era bonito, bem apresentável, e ele estava com 26 anos de idade no momento da regressão de memória que eu tive. O que vem é este superior dele, porque esse homem mais velho é o superior dele, e ele chega dizendo: Thierry, nós precisamos ir a Nice, porque há alguém que quer que a gente fiscalize, tem um trabalho para a gente fazer em Nice. O Thierry, ele era subordinado desse homem, então ele simplesmente obedecia. Ele era, pelo que parece, ele foi adotado por esse superior, mas adotado depois que ele saiu do orfanato. Ele viveu a vida inteira em orfanato. Quando ele ficou maior de idade, talvez foi viver a vida dele, e esse homem o adota, né, o emprega, e ele vira o subordinado ali, o braço direito desse homem que se chamava Paul. Outra vida de adoção. É verdade. É verdade. Outra vida de adoção. E o Paul diz isso para ele, eles vão imediatamente para Nice. Aí já passa um tempo, eles chegam em Nice, e eles vão para casa de uma pessoa que com certeza tinha muito dinheiro. Um casarão com muitos empregados, uma coisa que eu percebi na regressão também. E eles são recebidos por esse homem, que deve ter a mesma idade do Paul, aproximadamente. Eles vão para uma biblioteca escritório, e o Thierry fica num lugar, o Paul e esse homem que conversam frente a frente, né, um do lado da mesa e o Paul do outro lado. E o Thierry fica mais no canto. Enquanto eles estão negociando essa fiscalização, né, o Thierry e o Paul estão ali para assegurar que algum contrato, alguma coisa que vai acontecer dê certo, há uma coisa que vai acontecer. Alguém bate na porta desse escritório, a porta está fechada, alguém bate na porta efusivamente. E o homem que está fazendo o negócio com a gente, ele não atende, né, ele ignora. E então, novamente, aquela batida efusiva na porta. Mas o homem ignora de novo. Uma terceira vez, a batida na porta. Né? O Thierry já está achando estranho. O homem não vai, né, abrir a porta para quem está chamando. E, de repente, abre a porta do escritório e uma figura se apresenta. É uma moça. Uma moça ruiva, com bochechas muito protuberantes, coradas, olhos verdes, vermelho, né? E quando ela entra desesperada. Ela olha para o pai dela, os olhos dela estão marejados. Ela precisa falar com o pai. Ela diz: eu preciso falar com você, preciso falar com você, preciso falar com você. Mas o pai a ignora, igual ignorava as batidas na porta. Então o Thierry, ele fica absolutamente encantado com aquela figura. Então essa moça que entra na porta, que te deixa estupefado, era euzinha. A senhorita. Oh. Eu não gostei muito das bochechas. Achei que foi assim, acho que teve uma dose de exagero nesse detalhe. Brincadeira, pode continuar. Então o Thierry vê aquela figura tão diferente, né? Estava só acostumado a ver homens fazendo negócios, de repente entra a moça. Mas a moça, como eu disse, ela estava aflita. Ela queria falar com o pai dela de qualquer maneira. E o pai, com a insistência dela, o pai está prestes a expulsá-la. O Thierry está absolutamente imerso na figura da Francine. Ele se ergue e se aproxima da Francine, porque ele vê o desespero nela. Ele vê que ela precisa de ajuda. E o pai é muito rude com a Francine. O pai a expulsa do escritório, o que for aquele lugar. Ele expulsa ela porque ela está atrapalhando os negócios dele. Então o Thierry, ele vai fazer um favor. Ele se aproxima da Francine, ele segura a mão dela, olha nos olhos dela e chama: Mademoiselle. A Francine não responde, não reage. E ele de novo: Mademoiselle. E então a Francine, né, viu que tinha alguém ali que fora o pai e o Paul e o Thierry, né? O Thierry estava falando com ela. E aí ele se oferece para retirar a Francine do ambiente e
vai levar ela para fora, ele faz questão, não, deixa comigo, eu vou levá-la para fora, vocês negociam e eu vou conduzir a moça. E eles vão para uma sacada, né? Ele leva a Francine para o primeiro lugar que ele encontra ali naquela casa. Eles vão para uma sacada e eles estão olhando para o que parece ser um jardim, alguma coisa, e ele percebe a moça, né, realmente aflita, quase se debulhando em lágrimas. Então ele espera ela respirar, se acalmar um pouco e ele pergunta para ela: o que está acontecendo? Você parece aflita? Posso ajudar você? Eu me chamo Thierry. Sou um oficial do governo, mas aquele assunto deles lá não me interessa. Eu quero saber de você o que está acontecendo, por que você está tão aflita assim, o que você precisa. E a Francine simplesmente está à beira de um ataque de nervos porque ela quer ir à cidade, entregar uma carta, mas o pai, ela sabe que o pai não vai deixar, mas ela quer insistir em ir, que alguém a leve, ela vai inventar alguma coisa. Ela tá muito triste e ela diz, ele não entende, ele não aceita, ele nunca vai aceitar. E ele não entende do meu amor. E assim, eu lembro que nesse momento ela fala, ele não entende que eu tenho esse amor tão profundo por Vivalter. E aí ele, mas de quem você está falando? Quem é Vivalter? A Francine, Vivalter é um pintor que mora na cidade, alguma coisa assim, e eu o amo profundamente, eu quero ficar com ele e eu estou planejando fazer uma loucura, porque só assim eu vou conseguir viver esse amor com o homem que eu amo. O Thierry acha que é um absurdo, mas você é uma moça tão jovem, que loucura é essa? E ela diz, eu vou fugir com ele, eu vou fugir para começar do zero com ele. E ela tira de dentro da roupa um envelope, né? Um envelope pequeno. Dentro desse envelope tem uma carta. Está escrito atrás do envelope Vivalter, né? Vivalter, mas é Vivalter a pronúncia. É bem francês, Vivalter. E aí ela mostra e entrega na mão do Thierry. Ela entrega a carta na mão do Thierry. E ela diz, você vai fazer um favor para mim, já que você se presta a isso. Ela estava desconfiada dele, né? Estava desconfiada do Thierry, não queria acreditar muito não, mas ele foi tão solícito, né? Que ela viu confiança. E com isso, entregando a carta, ela pede, eu preciso que você entregue isso para o Vivalter. Ele precisa saber que eu já escolhi, inclusive, o dia que a gente vai fugir. Quando o Thierry escuta fugir, ele acha um absurdo. Ele diz, mas você é uma moça muito jovem. Vai fugir com alguém que você não tem certeza? Uma pessoa que não vai te dar garantia? O que é isso? Você é muito jovem. Olha, vamos fazer o seguinte, eu entendo que você tem um amor profundo por ele, mas vocês vão fazer isso é muito arriscado, podem descobrir, podem matar vocês dois. Eu talvez, com a minha influência, com o pouco de poder que eu tenha, eu posso ajudar vocês dois. Mas a Francine ainda tá ali, né? Ela tá muito descrente de que as coisas vão mudar. E o Thierry pergunta mais uma vez, você tem certeza disso? Olha lá, menina, você é muito nova, fugir não é a melhor escolha. E quando ela vai dizer aonde o Thierry pode encontrar o Vivalter, o pai dela e o Paul voltam, né? Eles terminaram de conversar e interrompem. E dali ele tira a Francine dali, o pai dela, né? E o Thierry não a vê mais naquele dia. Bom, passa-se um tempo. O Thierry vai entregar a carta para o Vivalter. Ele não sabe onde o Vivalter mora. Então ele questiona as pessoas de Nice, né? As redondezas. Ele descobre bem rápido um ateliê que fica atrás de uma igreja. Ou na rua de trás de uma igreja. E ele bate nessa porta que dizem onde fica a casa do pintor. Quem atende ele é o próprio pintor e entrega, né? Na verdade, o Thierry entrega para ele a carta e diz, olha, isso aqui é de alguém que ele quer muito bem, né? Que preza muito a você. E quando o Vivalter reconhece a letra da Francine na carta. E ele abre imediatamente, ele lê e o Thierry, né? Ele só tinha que entregar a carta. Mas e aí ele questiona, ele aproveita que ele tá ali, ele questiona, olha só, eu sei que eu não tenho nada a ver com essa história, mas se vocês têm certeza que vocês vão fazer isso, que é seguro vocês fugirem, vocês podem ser descobertos, vocês correm muito risco. Eu acho um absurdo essa ideia, e você vai permitir que aquela moça passe por isso? Vivalter nunca tinha visto aquele homem na vida. Ele simplesmente olha pro Thierry e diz, você não tem nada a ver com essa história, vai embora daqui. Ele expulsa o Thierry do ateliê, o Thierry dá as costas e sai.
não tenho o que fazer. Então, Vivoltaire expulsa você e nunca mais. Bom, nunca mais vejo o Vivoltaire. Tá. Muito bem. A sequência da regressão já é num baile, que é dado pelo pai da Francine. Tem muitas pessoas influentes nesse lugar e o Thierry e o Paul foram convidados. Eles estão ali para assegurar o trato que eles estavam fazendo naquele dia. O Thierry vê novamente a Francine, ela está sob a tutela do pai. O pai apresenta ela para todas as pessoas possíveis naquele salão e faz uma propaganda, né, da filha, como se ela fosse um produto. Eu acho isso de uma maldade. Mas enfim, inclusive um momento em que a Francine é apresentada para o Paul e para o Thierry novamente, mas agora oficialmente, né, o pai a conduz, os dois beijam a mão da Francine. E num momento em que a Francine está sozinha num cantinho, numa mesa, pegando alguma coisa para tomar, provavelmente vinho, que eu lembro de ver algumas taças, alguma coisa parecida com vinho, ele aproveita para falar com ela, né? O Thierry vai até essa mesa onde a Francine se encontra e diz para ela, eu entreguei sua carta para o pintor Vivoltaire. Não, e ela nem olha para o Thierry, né? Mas ela sabe quem está falando com ela, né? Ele diz, tá feito, e ele questiona de novo. Você tem certeza de que vocês vão fugir, vocês vão fazer essa loucura? Eu acho isso um absurdo. Vocês podem ser pegos. Ele repete tudo que ele falou para ela aquele dia na sacada, tudo que ele falou para o Vivoltaire. E a Francine, ela está com um olhar muito ermo, um olhar vazio, um olhar de desesperança, muito mais do que no dia em que o Thierry encontrou com ela na biblioteca, na sacada, conversou com ela. É um olhar realmente de quase desistência. Ela respira fundo, olha para o Thierry e diz a seguinte frase: você já amou alguém ao ponto de não saber viver sem a certeza da existência dessa pessoa? E o Thierry escuta aquilo e leva aquilo tão profundamente para ele que aquilo paralisa. A Francine, depois de dizer isso, mira o Thierry por alguns segundos no questionamento. Ele não responde, ela se retira. Dali, o Thierry não a viu mais. Aí foi para nunca mais. Bom, depois dessa cena na regressão, o Thierry já estava de volta a Paris, porque essa regressão começa em Paris. O Thierry está de volta em Paris, naquele mesmo escritório onde ele e o Paul trabalham. E o Paul adentra o escritório muito preocupado, com uma cara nada amistosa. E ele diz para o Thierry: nós precisamos ir a Nice. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu algo com Francine Brunlové. É a cena do sonho que eu tive. Aí ela já estava morta, então. O Thierry e ele vão a Nice, mas a Francine já tinha sido inclusive enterrada. O Thierry faz visitas ao cemitério por 2 vezes, em 2 ocasiões, ele leva flores para ela. Ele sente muito a morte de Francine. Bom, depois disso, alguns meses se passam, alguns anos se passam, e estamos prestes a encarar uma revolução, como vocês bem sabem, a Revolução Francesa. E como o Thierry e o Paul trabalhavam para o reino da França, tinham uma certa importância com o governo, o Paul, já muito adoentado, prestes a morrer, ele conversa com o Thierry para se despedir e para alertá-lo. Eu acho melhor que você saia da França. Há uma revolução que está prestes a acontecer. Se descobrirem que você é francês e trabalha para o governo, eles podem te matar. Você corre risco. Vá para fora. Vá para a Itália. Depois que o Paul morre, o Thierry vai para a Itália. Ele escolhe Firenze. Ele tem bastante economia, ele ganhava bem trabalhando para o governo. E em Firenze ele vai morar em uma pensão. No mesmo andar que ele observa que há uma família de 3 pessoas. Uma mãe com um filho pequeno e uma filha mais velha. Essa menina deve ter em torno de 14, 15 anos. Um dia na rua que ele está andando, ele vê essa família francesa também. Ele vê essa família fazendo compras
mas tendo muita dificuldade com a língua. Os italianos estavam tendo dificuldade para cobrar a francesa. Parece que ela queria pagar de um jeito e os italianos não estavam aceitando e não tinha comunicação. E o Thierry, entendendo isso, vendo o problema, ele se presta a ajudar a família, né, a mulher com a menina e a criança pequena. E ajudando a mulher, né, a mãe da família, fica tão grata que ela convida o Thierry para jantar todos os dias no apartamento deles, dali em diante. O que acontece? Ele fica muito próximo da menina, da mais nova, né? E mesmo ela sendo bem uns 10 anos mais nova, eles se apaixonam. E o Thierry casa com essa moça. Eles vão morar em uma fazenda, eles têm 3 filhos. E o Thierry, a princípio, ganha uma vaca leiteira, passa a vender leites, ele faz permutas com produtos e passa também a vender verduras, vender comida e monta um grande empório. Ele se torna um comerciante. Ele se torna um comerciante e ele sustenta a família dele, os 3 filhos e a esposa com aquele empório. Os filhos crescem, são sustentados por esse empório e quando ele morrer ele deixa, né, o empório para a família. Ele já tem o sustento da família garantido por bastante tempo. No leito de morte do Thierry, ele se despede de cada um dos filhos, muito emocionado, mas ele pede para ficar sozinho com a esposa dele. E ele está indo embora, mas ele vai deixar uma mensagem para a esposa. Ele olha para ela muito apaixonado e diz: você já amou alguém ao ponto de não saber viver sem a existência dessa pessoa? Ele lembrou das palavras da Francine. Ele nunca esqueceu as palavras da Francine. E com muita emoção, a mulher dele o beija e ali é a despedida. O Thierry parte. Depois dessa lição maravilhosa que essa moça deu para ele. Uma lição de amor. Uma lição sobre amar. Porque o Thierry, até o momento em que a Francine fala com ele, ele não tinha um amor, ele não sabia, ele saiu de um orfanato, não tinha referência de amor. E a Francine é a primeira pessoa que diz que era possível amar alguém. Ok? Respirem, né? Vocês sabem que cada vez que tem vídeo aqui no canal, vocês têm que ter a pipoquinha, o amendoim, respirar fundo, tomar uma água. Continue, então. Depois disso, desencarne. Desencarna. E aí você tem um preparo para uma nova reencarnação. Uhum. Sei que tem vida aí, Uhum. e aí deixa isso para um outro momento. Nós estamos fazendo de acordo com aquilo que a gente sente que deve ser revelado, né? É. Mas para nascer, essa vida atual. Nesta vida atual, como vocês já sabem, eu sou filha adotiva. E o meu pai adotivo, um médico, que inclusive sabia falar francês, que era uma beleza, era brasileiro, do Rio de Janeiro, mas sempre soube que ele tinha feito aliança francesa. Até a última vez que eu o vi com vida, que a gente conversou, a gente falou algumas coisas em francês e ele tinha uma pronúncia impecável. Quando eu estava preparada para encarnar, a espiritualidade me comunicou que eu viria para a Terra como Mariana, que tinha que ser uma mulher e que eu iria reencontrar como mãe uma pessoa de Jerusalém, que eu conheci em Jerusalém, e o meu pai da Revolução Francesa. Eu reconheço o Paul como meu pai, o homem, o médico que me adotou, que adotou a Mariana. Era o seu superior antes, que também Era tinha o te meu adotado superior antes. que, de certa forma, me adotou. Sim, dentro dos moldes daquela época, né? Exatamente. Well, e era isso. Era isso. Okay. Então, você sabendo disso, você se prepara. Essas são revelações que você teve nessa última regressão que você descobre a vida na França, ou você já tinha isso com você? Na questão do pai ser da Revolução Francesa, eu já sabia disso. Agora, quem foi o meu pai, em que contexto, só com a regressão do Thierry. Ah, sim. Eu descobri quem foi essa figura da Revolução Francesa no Thierry. Já em relação à pessoa de Jerusalém que corresponde à minha mãe, né? Eu também já sei quem é na outra regressão que eu já falei aqui, que é uma pessoa da regressão do cigano, tá? Uhum. E você não viu, veja. Vai passar muitas indicações de vídeos na tela. Ela estava no contexto, minha mãe estava nesse contexto de Jerusalém na época do cigano. E o meu pai é o Paul.
Então você retorna para essa vida de Mariana com esses resgates também de todas essas vidas anteriores, né? Com novos momentos, com novas oportunidades, com novos laços também, né? Isso mesmo. É muita história que você viu por aqui em todos esses vídeos. E até agora, em todo o canal, você assistiu todos os vídeos de vidas passadas da Mary. Tem vida que não foi revelada, que não teve necessidade, tem vida que pode ser, que venha a ser revelada mais à frente, de acordo com novas oportunidades. E se você gostou desse vídeo, então você deixa o seu joinha. Você se inscreve no canal, siga também a Mary nas redes sociais dela. Quero encerrar esses vídeos todos que a gente tem feito aqui no Egito com muita gratidão a Deus, à espiritualidade, que proporcionou momentos como esse, a toda a equipe, né, que está fazendo isso acontecer, a Mama que está sendo a nossa câmera no momento, a Cami pela edição, o Ricardo pela assistência, a todos vocês e, claro, a cada um de vocês que tem assistido aos vídeos aqui. E, em especial, a ela, a Mary, coisa amada. Meu gratidão por tudo. Que Deus abençoe. Muita luz nessa caminhada. Beijo, gente. Gratidão. E até o próximo vídeo. Compartilhe. Fechou. Gravando? Porque tá frio. Tipo, tá muito frio. Você coloca aí no final do vídeo, Cami. Tá, tipo, muito frio. Sabe por quê? Eu